Paz e graça a todos. Quem está feliz diz amém. Olha para esse irmão bonito do teu lado aí. Se tiver dificuldade, olha aqui para mim, tá? Diga para ele: o teu sorriso. Não, voz de crente pentecostal, avivado. Diga: o teu sorriso é de quem conheceu Jesus. Pode aplaudir Jesus pela vida dele. Vou pedir que você abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gilson. Um grande amigo. Alguém que desde que a primeira vez que estive aqui, eu disse: mas que pastor diferente. Eu sou Davi e ele é Golias. Pastor, Deus abençoe sua vida, que Deus se honre. Há uma graciosidade nas suas palavras, na sua vida, no seu semblante. Que Deus conserve esse coração, amém? Hebreus capítulo 5, versículos 4 diz: ninguém toma para si essa honra, senão os que são chamados por Deus. Que Deus te honre, amém? Uma vez eu vi, se puder, alguém criticando um pastor muito famoso, e eu fui ler os comentários embaixo e disse: nossa, como nós cristãos ficamos feios, né? Com a geração que se passa assim, a gente vai ficando feio, e qualquer um que vai falar alguma coisa a gente quer comentar. E eu vi um povo comentando, eu disse: meu Deus, como a gente é feio, horrível. Como é que criticam um homem de Deus, alguém que Deus levantou e se posiciona de alguma maneira que o outro não gosta? E daí comentários horríveis. Mas aí eu vi um no meio que dizia assim: quando Deus chamou João na ilha de Pátimo, disse: escreve ao anjo da igreja. Se até Deus respeita, quem somos nós? Amém? Eu estou dizendo isso porque eu estou debaixo da autoridade de Deus nesse altar, debaixo da bênção de Deus e dos meus pastores, que o pastor estava lá ontem. Eu estou debaixo da autoridade de Deus e debaixo das bênçãos dos meus pastores, para estar aqui, para ser bênção de Deus para a tua vida. Então eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gilson. Deus te abençoe, o anjo da igreja. E a pastora, como é que é o nome, pastor? Sueli, Deus abençoe. Deixa eu contar um negócio rápido. Um dia eu estava em casa, a minha mãe disse assim para o meu pai é pastor. Aí minha mãe disse assim: aquele pregador foi lá e não falou meu nome? Esposa de pastor não tem nome? Então, pastor, eu estou defendendo a pastora, tá? Fazendo jus ao que a minha mãe disse. Eu brinco com a minha mãe: aonde eu for, eu vou me lembrar das esposas dos pastores. Amém? Deus abençoe. 1 Samuel, capítulo 2, o cântico de Ana. Diz assim: então Ana orou e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca dilatou-se sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Amém? Antes de você fechar sua Bíblia, você vai dizer para quem está do teu lado, mas com voz de pentecostal, tá bom? Diga assim para ele: a tua boca vai se dilatar nessa noite. Amém? Feche a tua Bíblia, aplauda Jesus por esta palavra. No final, eu vou estar ali com os meus CDs. Eu conversava com o pastor: eu vou casar, irmãos. Deus é fiel. Amém? Desde que eu comecei a cantar, tá ali o Ismael. Cadê o Ismael? Tá ajudando ali. O Ismael é um grande amigo meu, conheço ele há tempos. Desde que eu comecei a cantar, eu namorei uma pessoa, porque eu decidi entrar no caminho do qual Deus queria para a minha vida. Eu canto há 8 anos, saí de uma banda de reggae, para quem conhece meu testemunho. Eu tocava na banda de Namastê, tocava percussão. Viajei o Brasil, abrindo um show famoso e me divertindo. Imagine eu de dread e brinco.
Imagina a minha mãe, dirigente de ciclo de oração, meu pai pastor, quando me via, se assustava. Eu sendo usado pelo inimigo. Só que Deus é tão bom que Ele me tirou daquela vida. E eu disse assim, se for para ser mais um, eu não quero. Eu vou seguir os passos daquele que me salvou. E para andar com Jesus, irmãos, é um funil, tem hora que aperta. Vai estreitando, mas a gente tem que permanecer. Eu namorei uma só pessoa, porque eu queria mesmo ter alguém para casar, enfim. Esperei 8 anos, não é fácil. Deus é fiel e me deu a mulher mais linda do mundo, tá? E ela não está aqui porque ela não mora aqui, mas nós vamos casar em dezembro. Então, ajude o David. Esse CD aqui, alguns têm, tá? Esse é o CD Não Desista da Vida, dessa canção que eu cantei. E esse é o CD novo, eu vou cantar no final a canção, porque o melhor fica pro... Deus tem coisas boas aqui nessa noite, amém? É o CD da canção Quem Sou Eu. Quem já teve a oportunidade de ver o clipe no YouTube, eu e a minha amiga Tawane Camargo, a cantora Tawane Camargo, participa. Um CD com 10 canções, e que Deus possa te abençoar ao ouvir essas canções. Todos os CDs eu costumo pôr canções que Deus me deu, amém? E esses CDs, o meu irmão fala que ele tem algo peculiar. Ele é ecologicamente correto. Porque todas as canções eu fiz debaixo de uma árvore, no Jardim Botânico. Tá bom? E eu vou presentear o pastor. Deixa eu descer aqui, ó. Deus abençoe, tá, pastor? É dando que se recebe. Amém? Deus tem uma palavra para nós essa noite. Você crê que Deus pode usar a tua boca agora? Você crê nisso? Então, é a última vez que eu vou pedir para você fazer isso. Olha para esse irmão bonito do teu lado. Se não der, olha para mim, então. Diga para ele assim, eu te convido. Tá fraco, tem que ser com voz de profeta. Diga assim, eu te convido. Isso, agora enche a boca e fala assim, me dá um CD de presente. Fala a Deus. Amém, glória a Deus. Igreja do Deus vivo, eu preciso da sua atenção. Por quê? O texto em que ora foi lido faz parte de uma das histórias mais lindas e mais pregadas em nossos altares. Quem nunca ouviu falar da irmã Ana? Quem nunca foi num congresso de mulheres, um chá de mulheres, e foi citado, pelo menos citado, Ana? Porque Ana tem uma história muito linda, uma história de alguém que decidiu mudar a sua vida, através de uma atitude. Eu conversava com o pastor Gilson, eu disse, qual que é o tema? Ele disse que esse ano é o ano do novo tempo. E eu fiquei pensando, Deus, no que ministrar sobre isso? O Espírito Santo, quando eu vinha para cá, eu estava com um louvor, e o Weiser interrompia o meu louvor, e eu cantando, dizendo, Deus, o que eu prego, o que eu ministro, eu preciso de uma palavra, eu preciso. E o Espírito Santo de Deus não me deu, mas quando eu estava ali, o pastor começou a quase pregar, e foi uma bênção. O Espírito Santo de Deus disse, você vai pegar essa linha, você vai pregar essa mensagem, porque tem pessoas aqui nessa noite que serão transformadas pelo poder da palavra. Amém? Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Se você me perguntasse assim, David, qual é o nome que você daria, uma palavra que sempre ficasse o livro de 1 Samuel? Eu diria que o livro de 1 Samuel é um livro de transformação, ou um novo tempo. Por quê? O livro de 1 Samuel já começa com uma mulher que é estéril. E Deus olha para ela, olha para a situação dela e muda, dá um filho. Aquela mulher que não gerava agora vai ter filhos. A vida dela mudou, ou seja, a sorte daquela mulher mudou. Segundo, Deus muda a casa sacerdotal. Deus tira, por causa dos filhos de Eli, por causa do sacerdote que não repreendia os seus filhos,
e eles vão ser chamados de filhos de Belial, vai receber esse apelido, que era um apelido não muito convincente, e eles vão agora sofrer o castigo de Deus, e Deus muda o tempo. O que Deus faz? Tira a casa sacerdotal de Eli e coloca de Samuel. Uma outra mudança que nós vamos ver em 1 Samuel é o tempo em que Deus falava através de juízes, ou seja, Deus levantava homens e mulheres, enchia do Espírito Santo, e o povo era apacentado, assim, digamos, por juízes, ou seja, Deus tinha uma palavra, Deus levantava homens e mulheres para direcionar o povo. Aí Deus muda essa ordem e coloca profeta. Então nós vamos ver Deus mudando o jeito ou a maneira de falar com o povo. Uma outra coisa que Deus muda é o governo, porque até então era um governo teocrático, ou seja, Deus no comando. Agora Deus vai colocar o governo humano, o governo do homem. Deus vai colocar alguém assentado, a monarquia. E Deus vai mudar então o reino. Uma outra coisa que eu vejo é a mudança de trono. Deus tira de Saul e coloca Davi. Amém? E Deus tem mudanças nessa noite. Eu creio em um Deus de mudanças para essa noite. Então o livro de 1 Samuel é um livro de mudanças. Até o capítulo 16 você vai ver essas mudanças. E uma dessas histórias, que é a de Ana, que lemos, ela dá a Deus louvores. E o que lemos no capítulo 2 diz o cântico de Ana. Por que essa mulher cantou, ofereceu para Deus um louvor? Primeira coisa, a história diz que esta mulher tinha um marido. E o nome desse marido, apesar de parecer um nome feminino, é um nome masculino, Eucana. Eucana é o esposo patriarca da casa. Eucana, uma vez por ano, pegava a sua família, Penina, Ana, Penina, e levava ao templo do Senhor. Saíam eles de Ramataim Zofim e ia para Siló, onde ficava o templo do Senhor. E a missão deles era ir ao templo oferecer ao Senhor sacrifícios, por benefício de tudo aquilo que o Senhor fizera. Ou seja, o meu ano foi uma bênção, Deus deu livramento, Deus fez muitas coisas. Uma vez por ano o nosso compromisso é de ir ao templo para oferecer ao Senhor sacrifício, agradecer Ele em gratidão de tudo que Ele tem feito. Só que a Bíblia diz que nesse trajeto, quando Ana saía de Ramataim Zofim e ia para Siló no templo, diz a palavra de Deus que ela tem uma inimiga, uma adversária. Se você pegar e voltar um pouco à palavra de Deus, ali no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 1 diz: porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora, algumas traduções vão dizer adversária, inimiga, excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, quando Ana saía de casa, de Ramataim Zofim, e ia para o templo, acontecia a pior coisa da vida dela, o pior momento da vida dela. A missão dela era ir adorar o Senhor, mas é nesse trajeto que a adversária se levantava e dizia: ô Ana, você não pode gerar. Ô Ana, você não pode ter filho. Ô Ana, olha lá para Eucana, teu esposo, brincando com os meus filhos e as minhas filhas. E olha para você, Ana, você não pode gerar, você não pode ter filho. E para quem é mulher, sabe, o sonho de toda mulher é ter um filho, é constituir uma família. E Ana ficava triste e entrava em um quadro que nós conhecemos hoje como depressão. Ana não comia, não ficava alegre pela situação nem um pouco, ela ficava triste, o seu semblante caía. E no trajeto ela chorava, ela não queria comer, ela ficava entristecida, amargurada, o espírito dela ficava triste. Até que um dia, diz a palavra de Deus, que Ana se levanta, no versículos 9 do capítulo 1, Ana se levanta e decide: eu vou fazer um negócio, eu vou sair daqui e vou lá para o templo,
eu vou oferecer para o Senhor um sacrifício. Eu vou dizer para o Senhor, para Ele me dar um filho varão. Porque se Ele me der um filho varão, eu vou oferecer ao Senhor. E Deus gostou disso. O que Deus fez? Deu um filho para Ana. E essa história que é tanto pregada, um dia eu estava em Foz do Iguaçu, ia pregar em um congresso. E eu disse assim no quarto de hotel, eu disse, Senhor, eu preciso de uma palavra. E eu comecei a ler essa história, porque o congresso era das irmãs. E eu comecei a ler essa história. Quando Deus começou a me revelar algumas coisas, pastor Gilson, eu dei um pulo da cama que eu estava e comecei a falar em línguas. Disse, Senhor, como Tu é lindo, como Tu é fiel, Senhor. Eu entendi o que Ana passava e por que ela passava. Amém? Deus vai falar com a tua vida nessa noite. E eu sentado dizendo assim, Senhor, me dá uma palavra, fala comigo, Deus, eu preciso. Eu tenho dificuldade de pregar com esboço ou algo assim, já até fiz. Mas um dia o famoso ventilador passou e levou a minha folha. E eu disse, e agora? O que eu vou pregar? Quando eu comecei a tocar violão, eu colocava uma folha. Eu não tocava de ouvido, nada. E era a primeira vez que eu estava cantando. Eu estava cantando aquela canção, entra na minha casa, entra na minha vida. Daqui a pouco o ventilador foi vindo. E a igreja era pequena e eu disse, não vai acontecer isso. Aconteceu. A cifra foi embora. E aí, o que eu ia fazer? Foi um fiasco. Ninguém entendeu nada. Eu não sabia onde eu estava. Eu tenho essa dificuldade. E o Espírito Santo usou a boca do pastor. E ministrou no meu coração, David, eu vou falar com Anas aqui nessa noite. Eu vou falar com pessoas que entrou nesse culto. Que o coração está triste. Que o coração está amargurado. Talvez você diga, David, mas eu estou tão alegre, o meu dia foi tão bênção. Eu recebi visita, foi uma bênção. Mas Deus sabe o porquê que Ele me enviou com essa palavra. Deus vai mudar a história de crente aqui nessa noite. Deus vai falar com esta igreja. A primeira coisa que Deus me disse, através dessa palavra, é que a luta de Ana, se nós observarmos, ela não começa quando ela sai de casa para ir para um baile. A luta de Ana não começa quando ela sai de casa para ir para uma festa se divertir. Não, a luta de Ana não começa quando ela sai de casa e diz, eu vou para um bar beber. Eu vou afogar as minhas mágoas na cachaça. Não. A luta de Ana começa quando ela sai de casa para ir para a casa do Senhor. Quando ela sai de casa para ir para o templo do Senhor, começa a luta de Ana. O Espírito Santo de Deus falava comigo, David, aqui tem muitas pessoas que sabem o que é isso. Porque até então, quando você era escravo do mundo, o diabo fazia o que queria de você. Você era escravo. Mas o legal de andar com Deus é que acontece o que aconteceu com Jó, pastor. Até para tocar em nós, depois que nós estamos com Deus, o diabo tem que pedir permissão para Deus. A tua vida está regida, a tua vida está sobre a mão daquele que conhece a tua história, a tua vida e te chamou. Deus, eu já vivi momentos da minha vida, irmãos. Eu já cheguei em portas de igreja caindo. Não literalmente, mas espiritualmente falando, Deus, eu não consigo cantar. Olha a calúnia que se levantou contra mim. Olha as acusações, olha o que fizeram para mim. Eu já vivi momentos de chegar na igreja e dizer, Senhor, eu não tenho força. E eu estou saindo de casa para te adorar. Mas é nesse trajeto, Senhor, que as maiores guerras da minha vida começam. Quem já se sentiu assim? Seja sincero, quem já se sentiu assim? Depois que eu ando com Deus, parece que até a família me abandona. Irmãos, depois que a gente começa a andar com Deus e ser dependente de Deus e não mais escravo do mundo, até quem deveria nos abraçar nos abandona. Para que ser crente? Para que andar com Deus? Para que ficar indo para a igreja? Para que ouvir pastor? Você vai tanto tempo na igreja, a tua vida não muda. Parece Penina, mas sabe o que é legal de Penina? A Penina, Deus usa ela para a gente se despertar.
A penina, Deus usa ela para a gente se conectar com Deus. A penina, Deus usa ela para o bonde passar e a gente não ficar no ponto. Então, eu disse um dia para Deus, Deus, o que acontece? Porque se a tua palavra diz que mal algum chegará à nossa tenda, por que tantas coisas acontecem com o teu povo? E eu vejo a luta da minha mãe. Minha mãe é uma mulher de Deus. Meu pai pastor há 34 anos, um homem de Deus. A missionária Nice, que esteve aqui de Portugal, começou com a minha mãe. Viajava São Paulo, o Brasil todo com a minha mãe. As histórias que eu ouço da minha mãe, eu fico perguntando, Deus, por que tanta prova? Por que tantas coisas? E aí é quando nós temos que ouvir de Deus, você é barro. Aleluias. Deus está falando com vidas aqui. Você é barro. E quem somos nós para contender contra o oleiro? É Deus quem nos projetou, é Deus que nos chamou. João capítulo 15, 16, não foste vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi a vós. Se Deus escolheu, se Deus tem um plano, nós temos que andar na linha dele, naquilo que ele sonhou, naquilo que ele planejou. Mas o problema é que a gente quer resolver do nosso jeito. Mas David, Ana queria resolver do jeito dela, queria. Eu já vou te provar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um dia eu estava num culto. Eu estava lendo a palavra para ministrar o louvor. Eu fui chamado para cantar e não para pregar. E eu li quando Paulo disse, o amor de Deus nos constrange. Eu disse, por que o amor de Jesus nos constrange? E sabe qual que é o constrangimento que Jesus nos causa? Não é o constrangimento de te expor ao ridículo, de fazer você passar vergonha. O constrangimento que Deus põe em nós é o constrangimento de Ezequiel capítulo 37, versículos 2. Ele diz, fui levado em um vale de osso seco. E eu comecei a andar em derredor do vale de osso seco. E o Espírito do Senhor me pôs. Ele está dizendo, a visão é caótica. A visão é de um vale de osso seco. A visão é de um exército tombado. Mas no versículo 2 ele diz, e me fez andar ao redor dele. E eu entendi. Há uma conotação que Ezequiel está andando, a visão é caótica, é de luto, mas parece que tem uma mão, pastor, por trás dele, dizendo, eu te faço andar. E o constrangimento que Deus nos faz passar é esse. Tem dias que a gente chega igual Ana na igreja. A gente não quer adorar, a gente não quer cantar, a gente não quer ouvir. Para levantar a mão é um sacrifício. Mas o louvor vai acontecendo, Deus vai ouvindo, a palavra vai nos constrangendo. Daqui a pouco a nossa mão está levantada, a voz está sendo ecoada, dizendo, Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga para alguém que está do teu lado, Deus é a tua força nessa noite. Aleluia. O constrangimento de Deus é esse. Que a gente diz, eu não tenho forças. Eu não vou caminhar, Senhor. Eu não quero te adorar. Porque eu não tenho forças. Eu achava que andar contigo, Deus, seria um mar de rosas. Eu achava que andar contigo, Senhor, seria uma vida diferente. Eu ia viver flutuando. Mas o que está acontecendo, Senhor? É quando Deus nos chama para uma palavra como essa nessa noite. E diz, hoje eu vou mudar o rumo da tua história. Hoje eu vou mudar a história de famílias aqui nessa noite, diz o Santo de Israel. Olha só. Ana tinha uma responsabilidade, sair de Ramataim Zofim e para Siló. E nesse trajeto, Penina irritava ela. E Ana, ela tinha que obedecer um princípio de um judeu. Qual que é? Quando nós chegamos de frente para o sacerdote, quem vai entregar o sacrifício para Deus, para as mãos do sacerdote, oferecer para Deus, é o patriarca da casa. E uma vez um amigo meu que já viajou muitas vezes para Israel, ele disse que leu uma história e não entendeu e perguntou para um judeu Israel como que era feito o sacrifício. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse, Deus não pede nada que não nos custe nada. Ele disse que era normal naquela época se pegar uma ovelha e dar para uma criança
E a criança pegava aquele bebezinho, ovelha ainda, bebezinho, e começava a criar, dava carinho, limpava. E disse que com 1 ano, o pai pegava ele e levava para o templo. O pai tirava da mão daquele menino que o caminho todo ia levando a ovelhinha, levava para as mãos do sacerdote. O pai tirava da mão da criança e levava para as mãos do sacerdote. A criança ficava chorando porque sabia que aquela ovelha ia morrer. E daí o judeu explicou para ele: Deus não pede nada que não nos custe nada. Você pode entender o que Deus está falando contigo nessa noite? Deus não pede nada que não vai nos custar nada. E Deus também não vai nos dar nada que vai nos matar na esquina. Amém? Às vezes a gente ora dizendo: Deus, eu preciso de mudança, eu preciso que tu faz isso e isso na minha vida. Mas o que a gente está pedindo não está em conexão com a vontade de Deus. E aí você vai entender essa palavra. Então Ana tinha que obedecer esse princípio. Eu tenho que chegar no templo, como família, e tenho que pegar o meu sacrifício, dar para a mão do meu esposo, que é o patriarca, e oferecer. Só que, um dia Ana entendeu uma coisa. Quem está me ouvindo, diga amém. Ana entendeu uma coisa. Espera aí, eu estou vindo para o culto todo ano. Todo ano é a mesma coisa. Alguma coisa deve estar errada. Sabe o que Ana entendeu? Vim para o culto não muda a vida de ninguém. Como assim, David? Vim para o culto não muda a vida de ninguém. O que muda é participar do culto. Amém? Às vezes a gente vem para o culto e acha que já fez o suficiente, né, pastor? Já cheguei, o pastor me viu, a irmã do departamento me viu, o irmão do departamento me viu, já fiz a minha parte. Não. Deus nos chamou para participar do culto. Prove isso, David. Você sabia que Jesus, além de estar no culto, ele avalia o culto? Você sabia que enquanto eu estava aqui cantando, os músicos estavam oferecendo para Deus o louvor via instrumento, via notas? Jesus estava aqui e estava avaliando o seu culto. Prove isso, David. Lucas capítulo 21. Jesus está no templo. E ele olha e diz assim: olha, quem deu mais foi aquela pobre viúva, porque ela deu tudo o que tinha, mas aquele rico deu o que sobrou. Deus está avaliando o culto. E enquanto ele está avaliando o culto, disse que chegou alguém impressionado com o templo, olhando os enfeites, as pedras, e admirando o templo. E Jesus está avaliando o culto. Jesus olha para ele e diz assim: olha, vai chegar um tempo que não vai ficar pedra sobre pedra. Sabe o que acontece, irmãos? Eu posso falar isso com propriedade. Quando eu comecei a cantar, eu comecei a ajudar o meu pai na igreja. Saí da banda de reggae e comecei a ajudar o meu pai na igreja. Eu não sabia que o meu ministério se estenderia, que eu ia viajar em tantos lugares. A gente viaja para lá e para cá, pastor. E olha o cenário que a gente encontra. Homens e mulheres, pessoas, cruza a perna, os braços e fica olhando para a gente com um olhar assim: me convence que você é homem de Deus. Me convence que você tem algo de Deus. Me convence que você é ungido de Deus. Quando na verdade o culto, ele não só começa aqui em cima, ele começa no nosso coração. O Jesus que está presente avalia culto. Ele avaliou de Caim e Abel. O Deus que está presente diz para nós nessa noite: vir para o culto não muda a vida, o que muda é participar do culto. Porque quando nós participamos do culto, Deus se levanta e diz: desse aqui eu me lembro nessa noite. Desse aqui eu vou me lembrar nessa noite. Malaquias capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que Deus também está avaliando. Diz que tem uma pessoa, algumas pessoas murmurando, dizendo: olha, o descrente prospera, o ímpio prospera. Nós decidimos andar de luto perante o Senhor dos Exércitos, guardamos a sua palavra, mas o ímpio não faz nada disso e prospera. Aí, continuação do texto diz que havia um povo que o Senhor atentou e ouviu, e eles conversavam entre si.
e eles se lembravam do nome do Senhor, e as palavras que saíam da boca deles não eram palavras de murmuração. Aí o texto diz: e há um memorial escrito diante do Senhor para aqueles que se lembram do seu nome. Você pode erguer a tua mão nessa noite? Eu venho como profeta de Deus nessa noite para a tua vida e para a tua casa, para dizer algumas coisas na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, algumas coisas na tua vida espiritual, depende da tua boca, depende da tua adoração, depende do teu clamor. Não fique esperando do altar, abra a tua boca nessa noite e diga: Senhor, a minha adoração é para ti, o meu louvor é para ti nessa noite. Oh, aleluia. E esse memorial ia catalogando cada palavra, cada ato, cada intenção. E Deus termina dizendo: e eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia os farei particular tesouro. Oh, aleluias. Você é tesouro. Diga para alguém que está do teu lado: você é tesouro de Deus. Você é considerado joia de Deus, menina dos olhos de Deus. Ana entendeu uma coisa: vir para o culto não muda a vida de ninguém. E sabe que Ana entendeu? Escute isso, que isso aqui, quando Deus me revelou no quarto daquele hotel, eu dei um pulo da minha cama e comecei a falar em línguas. Disse: obrigado, Senhor. Eu fui pesquisar, pastor, o que significa Madre Cerrada. E esse Serrar, se você tiver com a Bíblia aberta, está escrito com S, com C. E eu disse: ué, mas Serrar é com S? E aí, eu fui descobrir que a palavra serrar com C significa impedir passagem. E serrar com S significa partir ao meio. Vem de serrote, vem de serra. Olha só, Ana entendeu uma coisa: todo ano eu saio da minha casa e vou para o templo oferecer culto ao Senhor. Mas quem cerrou a minha madre não foi o homem, foi Deus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Sabe que Ana entendeu? O meu problema não é na terra, é no céu. E aqui eu quero parar nesse momento a mensagem, para aplicar algo para as nossas vidas. Quando eu estava ali, o pastor começou a ministrar, o Espírito Santo de Deus falou: David, avisa o meu povo que esse culto precisa chegar no meu altar. Avisa o meu povo que tem muitas coisas que estão bloqueadas. Sabe por quê? Porque nós somos negligentes à vontade de Deus. Não foste vós que escolheu a mim, foi eu que escolhi a vós, para que vais e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que pedir em meu nome, o meu Pai te conceda. Olha só, a gente tem, pastor Gilson, legalidade de Deus. Se a gente faz a vontade de Deus, Ele diz: tudo que pedir em meu nome, o meu Pai te conceda. Mas o fruto tem que permanecer. E por que não permanece? Porque a gente esquece, o tempo passa. A gente se prostra perante o altar e faz promessas para Deus. Só que a gente esquece de uma coisa: Deus não tem memória curta. E Deus se lembra de tudo. Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente vem para o altar e diz: Senhor, se tu fazer, eu vou fazer por ti. Vou fazer para a tua obra. Vou fazer para a igreja. Eu vou abençoar essa obra. Eu, Deus, vou oferecer para ti. Sabe o que acontece? Deus gosta. E aí Ana entendeu uma coisa: o meu problema não é com o médico, não é advogado, não está na mão de juiz. O meu problema não está com amigos. O meu problema está com Deus. Quem cerrou a minha madre foi Deus. E Ana entendeu uma coisa: problemas na terra a gente se resolve com amizade. Problema na terra a gente resolve com médico. Problema na terra a gente se resolve com advogado. Mas com Deus tem que se prostrar. Tem que dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estava em São Paulo um dia pregando, e eu encontrei um velho amigo do meu pai, quando eles começaram a pastorear juntos.
E ele me contou uma história de alguém que o meu pai conhece. Olha só. Quem está me ouvindo, diga amém. O irmão era padeiro. E disse assim: Senhor, se tu me abençoar, eu estou nessa panificadora aqui há muito tempo. Se tu me der bens, me abençoar, Senhor, estou aprendendo porque eu quero abrir o meu negócio. Se tu me abençoar, eu vou pegar o dinheiro e vou investir nos missionários. Eu vou em viaduto, eu vou em tantas coisas assim que é referente à tua obra e vou ajudar. Aí, Deus gostou do propósito que ele fez. Sabe o que Deus fez? Fez este homem ter em São Paulo 9 panificadoras de luxo. Top, você entrava, uma coisa mais linda. E o pai conheceu esse irmão, ajudando ele. O meu pai deu para ele, chegou a emprestar para ele dinheiro para ele fazer compra. E esse homem agora tinha 9 panificadoras, rico. Só que o tempo passou, ele foi ficando soberbo, foi ficando exaltado. Aí um dia chegou um menino, escute isso, chegou um menino, um mendigo, fedendo, semblante caído. E o balconista olhou para ele assim e falou: o que é isso, menino? Sai daqui, você está espantando a clientela. Sai daqui. Ele disse: me dá alguma coisa para comer, me dá um pão. Falou assim: espera lá fora. Espera lá fora, você está espantando os clientes. O menino foi. O rapaz esqueceu, o pão não vinha. Daqui a pouco o menino entrou. E disse assim: você esqueceu de mim? Se eu esqueci, mas já vou lá, vai lá. Ele falou: não, agora eu quero outra coisa. Eu não quero mais comer nada. Ele falou: mas o que você quer? Eu quero que você chame o teu patrão e pede para ele me trazer um bocado de farinha de trigo. Farinha de trigo? Ele falou: não, não vou te dar, sai daqui. Ele falou: pois eu só saio daqui quando o seu patrão chegar aqui. Ele foi lá atrás e disse: patrão, a situação é essa. O menino está fedendo, está espantando os clientes. E a gente não sabe o que fazer, só sai se o senhor for. Eu vou lá resolver isso. E foi, pastor Gilson. Quando chegou lá, ele disse: o que você quer, rapaz? Então o menino falou assim: eu quero um pouquinho de farinha de trigo dentro de uma sacolinha, pode ser, um saquinho. Pede para o seu padeiro. Ele falou: para que você quer? Ele falou: eu quero. O rapaz foi lá atrás, o dono daquela panificadora falou com o padeiro: põe uma farinha de trigo. Pega aquela lá que venceu. Oh, aleluias. Ele deu para o menino. Falou: agora vai. O menino enfiou a mão dentro daquele saquinho, pegou um bocado de farinha, ergueu para o céu, para o alto, e ficou fazendo isso aqui, a farinha ia caindo. E conforme ia caindo, ele disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como essa farinha está caindo, assim será os teus bens a partir de hoje. O menino saiu. Era uma panificadora muito chique em São Paulo. Ele saiu. O rapaz começou a chorar. Se lembrou do que ele tinha prometido para Deus. Ele começou a chorar. Abriu o balcão e foi para lá encontrar o menino. Ele foi nas 2 esquinas, pegou o carro, procurou. Era o próprio Jesus visitando ele, dizendo: lembra do que tu me prometeu? Olá, chorabacanduraia. Fecha os teus olhos em nome de Deus. O Espírito Santo de Deus me traz essa noite para dizer para alguém que aqui está: você me prometeu e eu gostei, diz o Senhor dos Exércitos. Ei, filho, o teu problema não é com o homem. Eu estou requerendo nessa noite coisas que você deixou no altar, me prometeu a me entregar, e você não fez. Eu te trouxe aqui nessa noite, guiado pelo meu Espírito Santo, para te dizer: hoje é noite de deixar no altar, porque uma nova aliança estou fazendo contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, Jesus, Deus está aqui. Eu comecei a cantar e conheci o pastor João Ribe Palharim, em São Paulo. Ele pegou o meu CD, gostou da canção Não Desista da Vida, e mandou a diretora
tocar a Úrsula. E também o pastor Luiz Aurélio de Curitiba tocar a canção. Eu achava, pastor, que eu ia vender uns 500 CD, primeiro CD. Eles colocaram na rádio. Eu vendi em 3 anos 8.000 cópias do CD Não Desista da Vida. Eu nem saía de casa. Só era o pedido e a gravadora mandando e a minha conta enchendo. Viajando de avião para lá e para cá, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, norte do Paraná, Curitiba, Maranhão. E eu comecei, pastor, a deixar entrar o orgulho dentro de mim. Eu encontrava no aeroporto cantores famosos. Aí eu comecei a dizer, nossa, o tempo de Deus me exaltar chegou logo no primeiro CD. Meu Deus, eu estou poderoso. Comecei a deixar o orgulho entrar. Não tinha experiência. Aí um dia eu fui cantar numa igreja. Igreja lotada. Comecei a cantar. Eu suava. O som estava bom, o microfone bom, instrumento bom, tudo bom. Só eu que não estava, porque eu estava dizendo, ô povo ruim de adorar. O povo não abre a boca. Eu disse, Senhor, eu nunca entrei numa igreja como essa. Aí eu cheguei no hotel. Sentei num banquinho, num estofado que tinha lá. E disse assim, que noite ruim, e amanhã ainda tem mais. O que eu vim fazer nessa cidade? Aí eu dobrei o meu joelho. O Espírito Santo me visitou. E disse assim, não é a igreja, David. É você. Você me prometeu que a tua vida comigo seria para ganhar almas. Você me prometeu casas de recuperação, hospitais, cadeia. Você me prometeu que ia para debaixo dos viadutos. Você fez isso no começo e agora, olha para você. Estava andando com alguém muito famoso no Brasil, cantor, e ele me deu a ideia. David, quando você for nas igrejas, pergunta quantos membros tem. Não vai em qualquer lugar não, você queima o seu ministério. As pessoas não te dão valor. E eu entrando com aquilo. O Espírito Santo me visitou dentro daquele quarto de hotel e disse, David, olha só o que você se transformou. Eu comecei a chorar. O Espírito Santo foi transformando o meu coração. A primeira coisa que eu fiz naquela semana foi chegar e começar a ligar para os pastores das casas de recuperação. Comecei a cantar. Cheguei uma semana depois numa casa. Veio um jovem até mim, pastor, no fim do culto, um culto lindo, abençoado. Quem já teve a oportunidade de ir em casa de recuperação, sabe, eles adoram com força. E eu cheguei num culto e comecei a cantar. Acabou o culto, presenteei eles com o meu CD. Coração transformado, me derramei na presença de Deus. Aleluia. No fim do culto, esse rapaz veio até mim e me chamou. Me levou no alojamento. Ele ergueu o colchão de uma beliche que eles dormiam. Tinha uma carta, uma corda e uma tesoura. A carta era para a família. Ele disse, mas por causa do teu louvor, cantor, eu não vou desistir da vida. Eu não vou parar. Eu vou sair daqui e vou ajudar pessoas. O Espírito Santo veio naquele dia, quando eu voltava dizendo, está vendo, David? Essa é a obra que eu quero para você, meu filho. Eu quero que você mude vida de pessoas através desses louvores, através da palavra que eu ministro. Para de soberba, rapaz, se humilhe perante a minha presença. O teu problema não está na terra, está no céu. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Erga as tuas mãos assim para os céus. Oh Deus, Pai, eu não sei porque, Deus, Tu está me levando para esse lado da mensagem, Deus. Oh Deus, mas Tu conhece corações aqui nessa noite. Tu conhece vidas, Pai, pessoas que fizeram um propósito. Deus, líderes, homens, departamentos, Pai, ouça essa palavra nessa noite. É tempo de se prostrar, é tempo de se humilhar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha obra eu não posso deixar de fazer, porque não tem outro.
Oh Deus. Aleluia. Sabe o que Ana entendeu? Oh, Deus está falando aqui no nosso meio. O meu problema não é com a terra, é com os céus. Sabe o que Ana fez, irmãos? O que nós vamos fazer aqui nessa noite. Diz o texto, lá no versículos 9, de 1 Samuel, capítulo 1. Olha o que diz. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam. Olha só. Aquela mulher que não comia, aquela mulher que ficava amargurada, ficava triste. As palavras de Penina deixavam ela triste, com depressão. Ela tomou uma decisão. Ela disse: espera aí, a partir de hoje, essa adversária não vai mais tomar conta da minha vida. Eu vou me levantar. Eu entendi que o problema não é com a terra, é com o céu. Eu vou me levantar, vou lá para a casa de Deus, vou fazer um propósito. E se ele se lembrar de mim, eu vou pegar esse propósito e vou doar para a obra dele. Deus gostou. E deu, mas agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe uma coisa que Deus estava me revelando aqui agora, enquanto eu chorava? Olha que lindo, pastor. O problema de Penina era Ana. Mas o problema de Ana não era Penina. Era Deus. Era com Deus. Ana não tinha problema com Penina. Sabe por quê? Porque Ana era amada. Penina não era amada. Diz o texto que Eucana, o esposo, dava porção dobrada para Ana porque amava Ana. Agora Penina, ela não tinha amor. Se eu não tenho amor e tenho filhos, por que ela que não pode dar filhos tem amor? Sabe qual que é o problema, irmãos? Do adversário, do inimigo das nossas vidas. Ele tem inveja de você. Sabe por quê? Porque o amor que o noivo tem por você, porque o amor que Deus tem por você, porque a graça que Deus derramou sobre a tua vida, porque a unção que Deus derramou sobre a tua casa, porque o poder que Deus derramou sobre as suas mãos, porque o poder que Deus deu sobre a tua mão, sobre a tua palavra, não pode ser impedido por Satanás. Nessa noite entenda uma coisa: o que Deus te deu é grande. As circunstâncias dessa vida não podem te parar, porque o propósito de Deus é maior. Ora, barraçar e canto, a gente para por qualquer coisa, pastor. E aí Deus diz assim: o propósito que eu tenho na tua vida é maior. Jesus chorou na morte do seu amigo Lázaro. Imagine na morte do seu primo João Batista. Se Jesus foi o que foi por causa da voz que clama no deserto, João Batista. Ele preparou o caminho para Jesus. E sabe qual que é a recepção? Ele batiza Jesus. E depois de alguns dias, a notícia chega até Jesus que o seu primo perdeu a cabeça e foi entregue a uma bandeja. Será que Jesus chorou? Mas sabe o que diz o texto? Que ele foi para o monte orar. Sabe o que Jesus nos ensina? As circunstâncias dessa vida nunca serão maior do que o propósito de Deus para a nossa história. Diga para alguém do teu lado: o que Deus tem na tua vida é maior do que as circunstâncias. Aleluias! Aí, Ana entendeu uma coisa: o meu problema é com Deus, não é com Penina. Ela me odeia porque eu sou amada. O diabo nos odeia porque Jesus, aleluia, fez acontecer na minha e na sua vida. João 3,16. Oh, aleluia. E ele já está condenado. Ele não tem a chance da graça, você tem. Eu posso liberar uma palavra profética sobre a tua vida? Não pare. Eu não sei para quem é, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não pare, porque o que eu vou fazer na tua história é coisa grande. O adversário está levantando homens e mulheres para tentar te parar, mas Deus está te dizendo: a obra vai crescer, a tua família vai crescer, a tua família vai ver o que eu vou fazer na tua história, diz o Senhor dos Exércitos.
Ana se prostrou e fez o que nós estamos fazendo nessa noite. Sabe onde começa o arrependimento de Ana? Sabe aonde começa a decisão de Ana? Na mesa. Aquela mulher que não comia nem bebia, ela está num banquete, como nós estamos aqui nessa noite. Deus nos alimentando com a palavra. E ela toma uma decisão. A partir de hoje, a minha história vai mudar. Primeira coisa, quem vai oferecer sacrifício não é o meu esposo, não é o patriarca da casa. Vai ser eu mesma. Aleluia. E eu vou te chamar para um ato nessa noite. No final dessa mensagem. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui cantar numa cidade no interior, não me lembro qual. Um pastor me chamou e disse: David, eu vou te contar uma história. Para que você conte essa história para onde você for. Ele disse assim: David, quando eu tinha a tua idade, eu era fervoroso igual você. Eu gostava de ver o Espírito Santo descer e começou meu nome de para lá e para cá, eu comecei a ser convidado. Um dia eu cheguei numa igreja, num congresso, e uma irmã olhou para mim e disse assim: ô jovem, você é solteiro, bonito. Eu tenho uma sobrinha que é bonita, é solteira, ela cuida das crianças, não pôde vir hoje porque o horário do trabalho não deu. Mas você não quer conhecer ela não? Ele solteiro, falou: opa, é Deus na causa. Falou para a mulher: tá bom, irmã, pode ser. Então tá, vai com meu esposo na pizzaria, pede a pizza, eu vou estar em casa esperando já com ela. Ele chegou, a menina não estava, a pizza foi para a mesa, o pastor foi tirar a roupa, com uma roupa mais confortável, e ele ficou na sala. Ele disse: David, a minha mão suava, a minha testa suava, a camisa ficou encharcada, eu dizia: meu Deus, e agora? Essa menina não chega. Daqui a pouco ele ouviu o barulho do portão. Ele disse: o coração acelerou. A irmã foi recepcionar ela e viu que era uma voz de menina, conversando com a pastora, com a irmã. Ele disse: é ela. Ele disse: David, quando a menina abriu a porta, eu quase caí para trás. Eu disse: oh Deus, como tu é bom. Olha que menina linda, olha que princesa. E ele olhou para a menina olhou para ele, já houve uma troca de olhares, ele já percebeu que ela gostou. O irmão, sabiamente, a irmã, foram para lá preparar a mesa e deixou os dois. A troca de olhar começou, ele começou a conversar com ela. Ele disse: David, eu me apaixonei por aquela menina durante 20 minutos, mas os últimos 15, aquela paixão repentina foi saindo. Eu disse: por quê, pastor? Ele disse: David, aquela menina, no decorrer da conversa, eu comecei a perceber que ela era arrogante, prepotente, se achava. Eu disse: por quê, pastor? Ele disse: por quê? Eu comecei a conversar com ela e ela só me respondia o que eu perguntava. Dado tempo eu comecei a perceber: ué, só eu estou falando? E aí, David, eu comecei a perceber uma coisa: ela achava que já tinha me conquistado. Pela roupa da moda, pelo cabelo bonito, pela beleza do rosto, por aquilo que a irmã tinha falado, ela achava: eu já conquistei, eu não preciso me esforçar em mais nada. E ele diz assim: a paixão foi saindo dele. E aquele rapaz que ficou tão apaixonado, perdeu a paixão. Eu não vi a hora daquela pizza acabar e eu ir embora. E aí, David, sabe o que eu entendi? Uma coisa: todo noivo quer uma noiva que tenha diálogo com ele. Ele disse: conte isso onde você for, David. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma época de pessoas que não têm relacionamento com Deus. O noivo está de frente para você sempre, na igreja, usando o pastor, usando homens de Deus, usando o ministério de louvor, usando departamentos, para se achegar a nós. E sabe o que a gente faz? Fica calado. Não, eu já vivi tantos cultos, já participei de tanto chá, já participei de tantos congressos, já vi tantos homens de Deus ministrar. É só mais um culto, eu não preciso mais convencer ele. O noivo eu já ganhei. Aí é quando a gente entra na era do comodismo. E posso falar uma coisa? A gente vai cantar para lá e para cá e a gente vê cada coisa, irmão.
cada coisa. Não precisa nem comentar, né, pastor? E eu estou numa igreja curada. Entenda isso, eu estou numa igreja curada nessa noite. Porque eu estou de frente para um povo que é receptivo ao louvor e à palavra. Meu pai sempre me disse, uma igreja curada, ela tem que amar, ter sede da palavra e ter alegria em adorar o Senhor. Mas isso aqui não é a realidade. A gente chega em igrejas e as pessoas pararam de ser adoradores para ser torcedores. Sabe como diferir um torcedor de um adorador? O adorador adora em qualquer circunstância. A gente sabe disso. Mas o torcedor, depende de quem que é que está com o microfone na mão. Não, se o jeito de pregar eu gosto, eu adoro. Se o jeito de cantar for o que eu gosto, eu adoro. Aquela irmã ali, eu não vou com a cara dela, eu não vou cantar também. O louvor que ela está cantando, eu não vou não. Aquele irmão ali, eu já não gostei do jeito dele. Não. E eu fui numa vigília, pastor, e me deu dó. Porque uma irmã pegou o microfone, uma irmã muito simples, estava de Havaianas, começou a cantar. Ela era desafinada. Só que você via uma graça nas palavras delas e no canto dela, a alegria dela cantar o Senhor. E a vigília inteira, os cantores, os bambambam, todo mundo olhando. Uns criticando, outros no celular. Daqui a pouco, a irmã terminou de cantar. E disse assim, sabe quem acabou de cantar aqui para vocês? Alguém que 6 meses atrás era uma prostituta. Caiu um temor naquela vigília. O povo ficou olhando. Perdemos a oportunidade de dar glória a Deus por causa da vida de alguém que foi tirado do lamaçal do pecado. E aí, pastor, quando alguém foi cantar, um cantor aí, que eu não preciso falar o nome, por ética, pegou o microfone e já levantou um monte. Ô glória! Usa Deus! E aí começou a cantar, a vigília virou. E Deus falou no meu coração, o meu Espírito Santo está triste nessa vigília. Sabe por quê? Porque o que está sendo exaltado aqui é o homem, é o talento, não é Deus. Porque se fosse Deus, seria adoradores. E Jesus disse para a mulher samaritana, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade, não importa quem está com o microfone na mão, não importa quem é o pregador, quem é o cantor, quem é o pastor, não importa se é afinado, se não é, não importa. Se Deus levantou, você tem que dizer, Deus, obrigado, porque mais um foi tirado do mundo, mais um foi salvo pela tua palavra. Para a gente encerrar, Ana entendeu que vir para o culto não muda a vida de ninguém, o que muda é participar. Ela disse, hoje eu vou oferecer ao Senhor um verdadeiro culto. Se prostrou, fez um propósito e disse, Senhor, se tu atender o clamor da tua serva e me der um filho varão, olha a exigência que ela faz. Ela quer alguém varão, homem. Eu vou dar ele para a tua obra, para a tua casa, e não passarei navalhas. Ela estava dizendo, eu estou fazendo um propósito contigo. E eu vou te dizer uma coisa. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, era normal ele dizer assim, ó, a tua fé te salvou. Era como se Jesus estivesse dizendo para nós assim, ó, o milagre é comigo. Mas foi a tua reação que causou o milagre, que provocou o milagre. Nós temos nessa noite provocadores de milagre. Escute isso. Eu não sei a tua história, eu não sei como está a tua casa, a tua família. Mas eu tenho certeza que essa palavra foi Deus quem a revelou. Eu tenho certeza que desse dia aqui, muitos aqui irão se lembrar. Porque eu tenho certeza de que muitos vão pegar esse microfone, pastor, e vai dizer, aquele dia, eu fiz um propósito para Deus. E a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Curva a tua cabeça onde você está. Eu quero dizer para você, talvez você entrou nesse culto
até meio despercebido, dizendo: Senhor, eu estou tão cansado, a semana foi tão cansada. Está chegando o fim do ano e nada aconteceu de diferente na minha vida. Aquele emprego não deu certo. Aquele contrato, Deus, não aconteceu. Deus, olha ele, olha ela, ainda não mudou, Deus. E tu me prometeu mudança, mas ele não muda, ela não muda. Oh Deus, eu queria tanto ajudar a tua obra, mas não tenho condições. Olha as lutas, Deus, do pastor. Eu queria tanto poder ser a resposta quando o pastor dissesse: eu preciso de voluntários, mas Deus, eu não consigo, olha para mim. Oh Deus, parece que eu não vendo, parece que as coisas não acontecem, parece que a porta não se rompe, parece, Senhor, que tem alguma coisa travando. Filho, assim diz o Senhor dos Exércitos para ti: existem coisas que eu travei na sua vida, para te trazer para o meu propósito, para te trazer para a minha vontade. Filho, não se engane, eu jamais mudaria você de fora para dentro, porque a minha mudança é orgânica, é de dentro para fora. Filho, foi eu quem travei essa madre. Filho, e até a minha ordem não nasce, até a minha ordem não vai acontecer, porque tu me prometeu perante o meu altar e eu gostei. E diz o Santo de Israel: hoje é noite de se prostrar, hoje é noite de se chegar ao altar de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço que eu falhei, eu reconheço que na força do meu braço eu não consegui, mas eu estou deixando no altar nessa noite, Senhor, aquilo que eu mais queria. Você tem coragem de deixar no altar esse casamento? Você tem coragem de deixar no altar de Deus esse namoro? Você tem coragem de deixar no altar de Deus esse emprego que você tem e que tanto você quer? Você tem coragem de deixar no altar de Deus esse ministério? Você tem coragem de jogar no altar de Deus este sonho e dizer: Senhor, é para ti? Você tem coragem nessa noite de dizer: Senhor, a minha vida eu te entrego? Você tem coragem? De cabeça curvada, vou pedir que você ore ao Senhor enquanto eu canto essa canção aqui. Dá um sol para mim, um sol maior. E você converse com Deus aí onde você está. Nós já vamos encerrar, mas nós vamos fazer um propósito com Deus aqui. Eu gostaria que você orasse. Quero ser como criança, e te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Eu não consigo viver, eu não, longe do teu abraço, Senhor. Você pode pedir nessa noite para Ele te abraçar nesse propósito. Diga para Ele: abraça-me,
essa noite abraça-me, vem me abraçar, abraça-me, meu Jesus, com teus braços de amor. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração pela sua vida, bem rapidamente, eu vou te chamar aqui na frente. Olha só, eu prego uma mensagem sobre as 4 fases de uma promessa. A primeira fase é quando a promessa nasce. Deus chama Abraão e diz: Abraão, tu serás pai de uma grande nação. A segunda fase da promessa é o que está acontecendo aqui hoje. É quando Deus renova a promessa e diz: daqui 1 ano vai nascer. Deus está renovando alianças com o crente aqui nessa noite. A terceira fase é quando a promessa se cumpre. E a quarta fase é difícil, sabe por quê? É quando, pastor, Deus chama a nós e diz assim: pega a tua promessa, aquilo que tu tanto sonhou, e leva para o Moriá, leva para o altar. A quarta fase é quando Deus pede de novo para nós aquela bênção que Ele deu. E eu vou te chamar aqui na frente porque eu quero fazer esta oração para a tua vida, para a tua história, para a tua casa. Você que quer deixar no altar esse casamento, esse sonho, esse emprego, eu não sei. Deus tem alguma coisa na tua vida. E nós vamos cantar aqui. Eu vou te chamar para os pés do altar aqui. Venha. Sai do teu lugar, venha. Isso. Glória a Deus. Aleluias. Oh Senhor. Faça o que você quiser aqui na frente. Fica de pé, se ajoelhe, faça o que você quiser. Deus sabe o porquê desta palavra. Deus sabe o porquê desse propósito. Aleluias. Eu vou pedir que você converse com Deus enquanto nós cantamos essa canção aqui. Fale com Deus. Deus sabe de todas as coisas. Eu não preciso forçar, eu não preciso fazer nada. Você sabe que é o próprio Deus te dizendo nessa noite: filho, lembra daquilo que tu prometeu deixar no meu altar. Lembra daquilo que um dia você se prostrou e disse: Deus, se tu fizer, eu vou fazer por ti. Mas aí a gente vai crescendo, a gente vai abandonando. E Deus nos traz numa noite como essa para dizer: filho, eu estou requerendo. De amor, você me abraçou com seu olhar tão lindo e puro. Você me conquistou. Não é só sobre olhar, mas aonde os teus olhos conseguiram me enxergar. Em pedaços, nuvens sem água, terra seca, de lábios impuros. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu?
é a luz do sol, a sua graça me basta, seu amor me sustenta, sua justiça é plena, como é a luz do sol. Deus, Pai, eu oro agora, Deus, por essa casa, por essa família, por este coração, Senhor Jesus. Oh Deus, eu não conheço a história, eu não conheço, Pai, a vida, a trajetória, aquele caminho que trilhou, não, Deus, eu não conheço, mas Tu conhece, Pai. Deus, Tu me deu uma palavra, Pai, eu sei que essa palavra gerará frutos. Eu sei, Pai, que vai germinar nesse coração, Senhor Jesus. Oh Deus, faz esse homem procurar o pastor, faz essa mulher procurar o pastor, Deus. Oh Deus, faz esse homem procurar o Teu altar e dizer: Senhor, quem prometeu foi eu, quem falou que ia fazer sou eu, Pai. Eu tenho que fazer para a Tua obra, eu tenho que fazer perante o Teu altar, Senhor. Eu sei que tudo se fechou, Pai, porque eu esqueci, Pai, do primeiro amor. Mas nessa noite, Senhor, eu me prostro perante a Tua presença, perante a Tua face, perante o Teu altar para dizer: Senhor, faz em mim a glória da segunda casa, Pai. Para terminar, abraça alguém do teu lado e abraça alguém do teu lado. Diga para Deus nessa noite: a sua graça me basta, o seu amor me sustenta, sua justiça é plena, como é a luz do sol, a sua graça me basta, o seu amor me sustenta, sua justiça é plena, como é a luz do sol. Aleluia, Senhor. Papai querido, nós colocamos os nossos corações na Tua presença. Colocamos as nossas vidas, Pai, na Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue ministrando, Deus. Continue ministrando, Pai. O Teu poder, a Tua unção, Papaizinho querido. Continue falando conosco, revelando o Teu querer, Pai, aos nossos corações. Pai, se é algo, ó Deus, que nós prometemos, se é algo, ó Deus, que nós nos comprometemos diante de Ti, Pai. Algo talvez que dissemos: se Tu fizer, eu vou fazer. Se Tu fizer, eu farei assim. Traga, Senhor. Traga o coração do Teu filho, o coração da Tua filha, revela. Traz a memória, traz a lembrança, tudo aquilo, ó Deus, que foi prometido diante de Ti, diante do Teu altar, Pai. O altar sou eu. E aquilo que eu prometi foi diante do Teu altar, porque o Teu altar sou eu. O Teu altar somos nós. E capacita-nos, Senhor, a cumprir aquilo que nos comprometemos diante de Ti, Pai. Abre os céus, Senhor, abre os céus, assim como o Senhor abriu os céus sobre a vida de Ana. Abre os céus aqui, Senhor. Abre os céus aqui, Senhor, abre os céus. Abre os céus na vida deste homem. Abre os céus na vida dessa mulher. Talvez ela já está desistindo, ele já está desistindo, querendo parar, ó Deus. Está largando tudo, está deixando tudo, porque algo não acontece. Mas o problema não é aqui na terra. Que revelação, que revelação. O problema é para resolver com Deus. Não é Deus, mas o problema é para resolver com Deus. Abre os céus, Senhor, abre os céus. Abre os céus nessa noite. Abre os céus, abre os céus, abre os céus. Abre os céus nessa noite, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Aleluia, 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 aleluia. Dá um abraço nessa pessoa que está aí. Dá um abraço nele, dá um abraço. Dá um abraço aí, diga: Deus te abençoe. Diga que o Senhor te cubra com a graça, aleluia.
Pode voltar para o seu lugar. Volte glorificando ao Senhor. Volte bendizendo o nome dEle. Volte exaltando o nome dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu querido amigo, irmão David Lira. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Deus falou muito ao meu coração nessa noite. Tenho certeza que Deus falou a sua vida também nessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus.